Fala, meu querido Queciano, fala, minha querida Queciana, meus tchutchucos e minhas tchutchucas, meu caríssimo concurseiro, minha caríssima concurseira, professor Ítalo Trigueiro na área, turma, vindo aqui para resolver a prova do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que aconteceu ontem. E se você tiver assistido às nossas lives do QC, eu tenho certeza que você botou, foi para passar nessa prova, colocou. Por quê? Meninada, tudo que a gente deu o norte aqui para vocês, parte de cartografia, quadro físico do Brasil, a parte que envolve a formação territorial, o censo demográfico, tava tudo bonitinho lá nas lives do QC. Acompanhou, passou. Não acompanhou, tem de novo IBGE próxima semana. E a prova, turma, sendo muito sincero, ela vai provavelmente seguir a mesma tendência dessas questões que nós vimos nessa primeira prova. Prova essa para quê, Trigueiro? Para a gente pesquisa e mapeamento, beleza? Então, a gente vai resolver aqui as questões da prova, trazer para você com tranquilidade um caminho para você que vai fazer essa prova já no próximo domingo agora, né, no dia 24, beleza? Então se liga nas questões, vamos lá. A primeira questão da prova, eu peguei aqui a prova, tá, gente? Não saiu a prova oficial, peguei fotos aqui de alunos e fui trazendo aqui para vocês, beleza? É na raça mesmo que a gente faz aqui. Então, bora lá. A primeira questão vai falar sobre hidrografia brasileira. O sistema hídrico brasileiro é dividido em 12 regiões hidrográficas RHs, sendo que cada uma destas regiões compreende uma ou mais bacias hidrográficas. O texto aí é adaptado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística desde o ano de 2003, e eu falei isso numa live, ou seja, nós estamos completando 20 anos da criação no Brasil das nossas regiões hidrográficas, que são regiões de planejamento no território brasileiro, que são uma forma de organizar o território brasileiro de um jeito diferente. Portanto, é o que nós chamamos de reordenamento territorial, ok? Desde 2003, nós estamos aí com as nossas 12 regiões hidrográficas, certo? 7 principais, a região amazônica, a do Paraguai, a do Paraná, a do Uruguai, a do Tocantins-Araguaia, a do Parnaíba e a do São Francisco, e 5 secundárias, Atlântico Nordeste Ocidental, Atlântico Nordeste Oriental, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste e Atlântico Sul. E aí ele diz sobre as regiões hidrográficas e bacias hidrográficas brasileiras, assinale a alternativa correta. Todas as 12 regiões hidrográficas possuem o mesmo nome, é só você ler aqui do lado, meu filho, para você ver que não é isso. Item B, as RHs são sempre compostas por apenas uma única bacia hidrográfica. Ele acabou de dizer no texto que não é apenas uma, né? Compreende uma ou mais bacias hidrográficas. Era só ler o texto, menino. A RH do São Francisco não pode ser considerada totalmente brasileira. Mentira! Ela é totalmente brasileira. O Rio São Francisco é o maior rio brasileiro. A bacia hidrográfica é uma área geográfica composta pelo rio principal e seus afluentes e delimitada pelos divisores de água formados pelo ponto mais alto do relevo. É para ser o item correto, já pode marcar o D de doido. E vamos para o item E. A região hidrográfica amazônica é uma das poucas que se localiza inteiramente no Brasil. Mentira! O rio Amazonas, ele nasce no Peru, no Planalto Vilcanota, lá no Peru, e nasce com o nome de Maranhão. Portanto, uma questão simples, uma questão fácil, hidrografia na veia e tem D de deu certo. Beleza? Maravilha? Tranquilidade? Show de bola. Turma, vamos para a segunda questão. A questão diz o seguinte, olha lá. De acordo
com a Agência Nacional das Águas, ANA, é possível classificar os usos que se faz das águas brasileiras em dois tipos. Um uso é considerado tal quando a água é retirada e consumida. Beleza? Quando a água é retirada e consumida. No uso doméstico e de irrigação agrícola, por exemplo. Os usos de água, como a navegação, a pesca, o turismo, não afetam diretamente a quantidade de água local, embora dela dependam. São uso o quê, professor? Aí texto da dona Ana, ok? Lembrar de algo que é extremamente importante quando a gente estiver falando sobre esses recursos aí hídricos do território brasileiro, galera. Quando eu estou fazendo uso de água para consumo humano, né? Para consumo doméstico, para consumo, por exemplo, da agricultura irrigável, eu faço um uso que nós chamamos de quê, professor? Você vai fazer um uso que nós chamamos de água consumível, beleza? Consumível. Então, ó, você já vai eliminar aqui de cara o quê? Vamos lá. Você vai eliminar de cara aqui o item A, B e C. Beleza? A, B e C. Sobrou para mim o item D de dado e o item E de Eva. Aliás, eu disse consumível, perdão, é consultivo, galera. Não é consumível não, tá? É consultivo. Beleza? Então é isso, tá? Desculpa, falei consumível, tá? É água consultiva e água não consultiva, beleza? Água não consultiva é aquela que não tira água dos mananciais. Água consultiva, só fazer essa correção, consultiva, beleza? É aquela água que retira do manancial, beleza? Né? Para a destinação como irrigação. Então tem a retirada da água. E a água, óbvio, não consultiva, é a água onde não há retirada. Não há retirada. Então, lazer, tá? A pesca, o turismo, perfeito? Então, eu tenho parte dessa realidade. Água consultiva, água não consultiva, só para deixar claro. Item correto da questão é o item E, perfeito? Item E de helicóptero, beleza? Então, lembrando de novo, consultiva é aquela água que é retirada da natureza, não consultiva é a água que não é retirada. Qualquer atividade humana que altere as condições naturais da água, né, que retire aquela água ali do ambiente, ela é de uso consultivo. Tudo bem? Só lembrando, isso é norma, isso é regra da Agência Nacional das Águas, a ANA. Tranquilo? Vamos para o item, para questão número 3, perdão. Tá? A questão número 3 vai dizer: o mapa abaixo apresenta a localização de uma bacia hidrográfica do Brasil. Tá aqui essa bacia, galera. Gente, essa bacia está onde? Ela está no nordeste do Brasil, né? Ela está no nordeste. Se você pegar, ela passa aí Minas Gerais, beleza? Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, ok? Eu tô falando de quê, gente? Porra, é do Paraguai? Onde é que tá o Paraguai? Isso lá embaixo, tá? É do Paraná, tá aqui do lado, não é, tá? É do Tocantins aqui, gente. É do Amazonas, pelo amor de Deus. É só fazer a leitura do mapa, galera. É a bacia do Velho Chico, é a bacia do Rio São Francisco, é o rio da integração nacional, é o rio que liga o Sudeste ao Nordeste. Poxa, tá de sacanagem? Tá de sacanagem com a gente? Porra, fácil. Tá? A prova não foi difícil, tá, turma? Prova não foi difícil. Se eu tiver uma ou duas questões no nível hard ali, eu tenho muita. A prova não foi difícil, pelo contrário, tá? A prova foi uma prova tranquilíssima, beleza?
Vamos lá. Questão 44 aqui, ó. Olha lá. Faz parte do relevo brasileiro. O que, professor? O que faz parte do relevo brasileiro? Aí ele continua. São terrenos mais antigos, relativamente planos, situados em altitudes mais elevadas. Macho, se é plano e é elevado, é plano alto. Puxa vida, professor. Pronto. Se é plano alto, macho, tu já matou. É plano alto. Puxa vida, professor. E essa outra? Olha lá, né? São áreas essencialmente planas, formadas a partir da deposição de sedimentos provenientes das áreas mais elevadas. Lembrar que antigamente a gente dizia que planalto era plano alto e planície era plano baixo. Beleza. Só que o que determina o planalto e a planície é o processo de erosão barra sedimentação, que é a mesma coisa que acumulação, ok? Nos planaltos predominam a erosão, nas planícies a sedimentação. Perfeito? Planalto, erosão, planície, sedimentação. Você já chegou à conclusão que o item correto é o item meu irmão. Essa também é muito fácil. Ok? Beleza? Gente, sem muito segredo, tá? Questões simples, beleza? São questões simples, conceituais, que buscam aí trazer pra gente, né, de uma maneira simples, os principais conceitos da ciência geográfica. Então, a prova estava tranquilíssima. Olha lá, a próxima questão diz o seguinte: os hotspots, professor Trigueiro, me tira uma dúvida. O que é que são esses hotspots, esses pontos quentes? Isso é um conceito criado por um ecólogo norueguês chamado Norman Myers. Norman Myers criou o conceito no ano de 1988, um dia desse, é muito recente para a ciência, e ele diz que hotspots são áreas que têm mais de 1.500 espécies endêmicas, ou seja, que só existem ali. Portanto, você chega à conclusão que os hotspots têm uma elevada biodiversidade e eles têm mais de 60% de destruição. Mais de 60% de destruição. No Brasil, nós temos 2 hotspots, diga-se de passagem. O Brasil é o único, a gente é foda! O único país do mundo que tem 2 hotspots. Isso não é bom não, tá? Desculpa. Foi sem querer, só me empolguei. Quais são os hotspots no Brasil, Trigueiro? Vamos lá. Olha lá, o item A. Fala em taiga, não tem taiga no Brasil. O item B, Mata Atlântica e Cerrado, pode ser. O item C, Caatinga e Pantanal. O item D, Mata Atlântica e Pampa. E o item E, Amazônia e Caatinga. Gente, quais são os 2 biomas, né, brasileiros? Quais são os duas formações vegetais que têm uma grande biodiversidade, mas que foram devastados pela ação antrópica? O Brasil abriga 2, são eles a Mata Atlântica e o Cerrado, tá? O item correto é o item B de Bochecha. Tranquilo? Mata Atlântica com mais de 90% de desmatamento, certo? O Cerrado com mais de 60% de desmatamento, e são biomas bem biodiversos. Professor, não poderia ser a Amazônia, não? Não, a Amazônia só tem entre 15% e 20% de desmatamento, tá? Não poderia ser a Amazônia. A Caatinga, professor, a Caatinga também não tem uma biodiversidade tão elevada, certo? Então não pode. O Pampa também é homogêneo, beleza? Então não poderia ser. Tranquilo? Pantanal também não chega a ter mais de 60% de desmatamento. Item correto, item B de Bochecha, ok? Tranquilo? Prova fácil, como a gente está colocando para vocês. Olha aqui mais uma questão, essa de interpretação, beleza? Questão fácil, questão simples de ser resolvida. Questão 46, diz assim, olha lá. Entre janeiro e maio de 2023 foram desmatados mais de 3.320 quilômetros do Cerrado, um aumento de 27% em relação ao mesmo período do ano passado.
Enquanto o Cerrado bateu recordes de destruição nos primeiros 5 meses de 2023, o desmatamento da Amazônia Legal caiu 31% na comparação com o mesmo período do ano passado. Ao todo, 110 milhões de hectares de vegetação natural do bioma, 49% do total, já foram removidos, sendo substituídos pelo cultivo extensivo de commodities agrícolas, veja com uma prova bem atual, com textos bem recentes. Ok? E ele pergunta o seguinte, né? A produção de determinadas commodities agrícolas ocorre em áreas desmatadas do Cerrado. Só uma lembrança para vocês, tá? Nessa questão aí, que é a questão de número 46, deixa eu só confirmar para ver se eu não estou ficando doido. Nessa questão de número 46, galera, ele vai pedir para mim, tá? 46, né? Ele vai pedir só uma interpretação básica de texto, beleza? Basicamente, é isso que ele vai estar pedindo pra gente. Então, a gente tem que ter cuidado quando for falar disso, hein? 46. Beleza. Trigueira, a produção de determinadas commodities agrícolas ocorre em áreas desmatadas do Cerrado? Não sei, olha lá. Nos primeiros 5 meses do ano atual, o Cerrado teve uma área desmatada de mais de 3.320 quilômetros. Volta aqui, olha lá. Entre janeiro e maio, né? Vamos aqui, ó. Entre janeiro e maio, né, foram desmatados mais de 3.320 quilômetros. Galera, só uma lembrança, essa questão tá pedindo o item errado, tá? Só para deixar claro. Beleza? Tá pedindo o item errado? Sim, se não me falha a memória, tá pedindo o item errado. Perfeito? Ficou aqui ruim de marcar. Mas eu acredito que sim. Beleza? Tá pedindo o item errado. Perfeito. Então, é só ler aqui o texto, ó. Lê o texto, beleza, não é isso? Janeiro a maio, 5 primeiros meses do ano, mais 3.320 quilômetros, certo? Olha lá. Olha o item C. Apesar do aumento do desmatamento do Cerrado no ano 2023, mais de 70% de sua área vegetal é preservada. Gente, 70% é destruída. Tá? Tá errado esse item. Esse é o item correto da questão. Esse é o item correto. Beleza? Pedindo o item incorreto. Só deixar claro, ok? Pede o item incorreto nessa questão. Tá? Olha o item D por desencargo. Entre janeiro e maio de 2023, o desmatamento da Amazônia Legal caiu 31% em relação a 2022, diferente do que aconteceu no Cerrado, certo? Ele diz justamente isso, olha aqui. Da Amazônia Legal caiu 31% em comparação com o mesmo período do ano passado. Beleza? Ele está só mostrando para gente, né, uma interpretação textual. Entre janeiro e maio do atual ano, o aumento do desmatamento do Cerrado foi de 27% em relação a 2022. Galera, é só ler o texto, ó, aumento de 27% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, moçada, pelo amor de Deus, tá? Era só interpretar o tal do texto e tem que ser de casa, é o item correto. Perfeito? Beleza? Tranquilidade? Próxima questão, olha lá. Questão de cartografia, algumas questões de cartografia, né? De acordo com as coordenadas geográficas, quem? São linhas imaginárias que cortam a Terra no sentido leste-oeste, ligando um polo a outro. Gente, pensa aqui, ó, que o planeta... Qual é o nome da linha que faz isso aqui? Qual é? A linha do Equador é um paralelo, não é, professor? É um paralelo e ela liga o Polo Norte ao Polo Sul, né? Em distância. E o item B... o item B não, perdão. E a questão continua dizendo, alguma coisa são linhas imaginárias que circulam a Terra no sentido leste-oeste. Opa, assim, ó. No sentido leste-oeste. Opa, perdão, deixa eu só fazer uma correção. Né? No sentido norte-sul, meridianos. No sentido leste-oeste, paralelos, ok? Sentido leste-oeste, paralelo. Sentido norte-sul é que são os meridianos. Perfeito? Então, o que é que responde a questão, professor? Responde a questão, né? O item
O item, vamos lá, de acordo com as coordenadas geográficas, hoje, são linhas imaginárias que cortam a Terra no sentido norte-sul, os meridianos, item correto, item D de deu certo, beleza? Meridianos cortam o planeta, tá? De norte para sul. Então, galera, item correto da 47, item D de deu certo, beleza? Quase que embanando aqui, mas deu tudo certo. Tranquilo? Show de bola? Maravilha. Vamos aqui, questão de número 48, mais uma questão de cartografia, olha lá. Todas as altitudes, deixa eu apagar isso daqui, tá de amarelo. Todas as altitudes são contadas a partir do nível médio dos mares, determinada por medições feitas pelos marégrafos em diferentes pontos do nosso litoral. O marégrafo é quem mede parte das marés. Nos mapas, a altitude pode ser representada por uma escala de cores que varia de verde, baixas altimetrias, a marrom, né? A marrom. E aí ele diz, assinale a alternativa que indica um tipo de mapa que apresenta a variação de altitudes pelo método de escala de cores de forma correta. Gente, de forma correta. Variação de altitude, altimetria, certo? Então você tem ali um mapa que a gente chama de mapa hipissométrico. A ipsometria é a mesma coisa que a altimetria, ok? Que a altitude do terreno, certo? Ele botou aqui, foi atitudinal, viu? Pelo amor de Deus, não é altitudinal, não. Ele botou atitudinal, não vá confundir a grande obra do mestre Picasso com a pica de aço do mestre de obra, não. Pelo amor de Deus, hein? Então, o item correto dessa questão, turma, é o item E de helicóptero. Item E de helicóptero é um mapa ipsométrico, perfeito? Questão 48 na conta, mapa ipsométrico. Por favor, hein? Cuidado com as questões de cartografia na prova que você vai fazer para a semana, porque isso pode representar, né, um problema para a vida de vocês, hein? Cuidado aí, pelo amor de Deus. Vamos lá. Próxima questão diz o seguinte: os cartógrafos trabalham com uma visão reduzida do território, sendo necessário indicar a proporção entre a superfície terrestre e a sua representação. Essa proporção é indicada pela escala. Assinale a alternativa incorreta, turma. Ele quer o item falso, beleza? Item falso. Está falando de escala, está falando de interpretação. Escala, né? Escala, lembra? Né? É igual a desinho sobre desão. Às vezes a gente pode calcular como desão sobre desinho. Enfim, o que é a escala, Trigueiro? É uma relação entre o real e o mapa. Beleza? E aí ele diz, olha lá o item A. Nos mapas, as escalas podem ser representadas de forma numérica ou gráfica. Beleza, ela pode ser representada de forma numérica, de forma gráfica, e ela ainda poderia ser representada de forma explícita, mas a gente está em desuso, beleza? Olha o item B. Atualmente, com o uso do Sistema de Posicionamento Global, GPS, a representação da escala deixou de ser um elemento obrigatório nos mapas. Papo! Pera ainda! O fato de eu usar GPS não anula de forma alguma a presença da escala. Ele quer a opção incorreta. A opção incorreta aí, beleza? É para ser o item B de bola, provavelmente. Vamos ver se é, professor. Me acompanha aí, então. Vamos para o próximo item. Só por desencargo de consciência. A escala numérica indica a relação entre as dimensões do espaço real e do espaço representado por meio de uma proporção numérica, beleza? A escala numérica ou gráfica representa a relação entre a medida de uma porção territorial representada no papel e sua medida real de superfície, beleza? E o item a escala gráfica é representada, é a representação gráfica de distâncias do terreno sobre uma linha reta graduada, perfeito, beleza? Item falso dessa questão é o item B de bola, o item B, ok? Item B. A gente viu por aí o povo dizendo que não era o B, que era o E, mas pera ainda, mano. Né? Item B de bola, tá? Fácil, fácil. Próxima questão, vamos aqui para a tela, olha lá. Item
Questão 50. No sistema de coordenadas. No sistema de coordenadas geográficas, os paralelos indicam que é a distância em graus da linha do Equador até o paralelo de um determinado lugar. A é a distância em graus entre o meridiano de origem e o meridiano local. Por convenção, adotou-se como origem meridiano de Greenwich. Lembra daquela live que você assistiu, que eu disse assim, ó, latitude, longitude, latitude, longitude, que os paralelos medem as latitudes e a longitude é uma distância em relação ao meridiano de Greenwich. Galera, só tem uma opção, e tem correto aqui, ó, facinho, e tem B de bochecha, ok? E tem B de bochecha, é latitude e longitude. Olha a próxima questão. A respeito da formação territorial do Brasil, assinale a alternativa incorreta. Incorreta, ele quer o item falso, hein, galera? Ele quer o item falso dessa questão. Acompanhe aí o tio Trigueiro, na questão 51. Ele quer o item falso. O início da colonização do Brasil ocorreu em 1500. Beleza. Nenhum problema. O item B diz, a colonização do Brasil ocorreu no período histórico denominado de grandes navegações. Também nenhum problema. Beleza? O início da colonização. Ah, professor, mas não foi em 1530? Não, gente. O início da colonização oficial é 1500. Beleza? 22 de abril de 1500. Ok? Vai lá. Item C. Foram feitos vários acordos e tratados para a formação atual da fronteira do Brasil, como o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid, 1750, né? O Brasil incorporou ali uma boa parte do território. Chegamos a 6.900.000 quilômetros quadrados. Então, muita coisa ali foi incorporada em 1750. Princípio do uti possidetis, né? A posse dada a partir do uso do local, beleza? Item D. Vai dizer, as capitanias hereditárias não contribuíram significativamente para a formação do território brasileiro. Gente, pelo amor de Deus. As capitanias hereditárias não contribuíram para a formação do território brasileiro? Isso está erradíssimo. Tá? Está erradíssimo. E tem falso e tem D. Elas contribuíram bastante. A base vem desse processo de formação territorial. Então, o item incorreto é o item D. Beleza? Entender, fácil a questão, nenhum problema. Ok? Só por desencargo de consciência o item C, o item E, desculpa, a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas dividia as terras do atual território brasileiro entre coroa portuguesa e espanhola, entre Laguna Santa Catarina, no sul, e Belém do Grão-Pará, no norte. Item falso dessa questão é o item D de deu certo. Beleza? Próxima questão, olha lá na tela. Diz o seguinte, muito fácil mesmo, beleza? O Brasil é uma república federativa, organizada política e administrativamente em estados, municípios e distritos. Para administrar o país, existe uma divisão hierárquica em governos, tal e tal. Os 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal, compõem a República Federativa do Brasil. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Gente, os governos são governo federal, municipal e estadual. Pelo amor de Deus, errou uma questão como essa, você merece ir pro... Não. Você merece ir pro banco de estudo, meu filho. Vai estudar, pelo amor de Deus. Item B de bola é o item correto, ok? Vamos para a próxima, olha lá. Já na antiguidade, os seres humanos observavam o céu e, por meio dos corpos celestes, estabeleciam pontos de orientação e direção. Com base na trajetória do Sol, ou melhor, no movimento tal do Sol, foram estabelecidas as direções cardeais, norte, sul, leste, oeste. O leste é onde o Sol nasce pela manhã e o oeste é onde o Sol se põe ao entardecer. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Gente, todo mundo sabe que o movimento do Sol ele é aparente, que o Sol não se mexe. Quem está se mexendo somos nós. Nós, eu, você, nós. Quem está se mexendo é a Terra, meu filho. E se o Sol nasce no leste, se põe no oeste, a Terra gira no sentido contrário, do oeste para o leste. Tem correto. E tem C de sexo selvagem. Vamos para a questão seguinte, olha lá.
De acordo com os resultados do Censo Demográfico 2022, há 23,8 milhões de pessoas, há 23,8 pessoas por quilômetro quadrado no país, com um aumento da população entre 2010 e 2022, atingindo um total de 203,1 milhões de pessoas. A do país passou de 22,43 para 23,8 habitantes por quilômetro quadrado no mesmo período. Assinale a alternativa que preenche a lacuna corretamente. Ele quer saber o conceito que está aí. Poderia ser população relativa, número de habitantes por quilômetro quadrado, ou poderia ser também o que, professor Trigueiro? Poderia ser também densidade demográfica. Tem essa resposta aí, professor? Olha aqui o item D, de Deus, ok? Agindo na tua vida. Olha que questão fácil, meu filho. Questão tranquila, nenhum segredo. Gente, vamos embora? Vamos para a questão seguinte. Olha lá, 5.5 na tela. A capital paulista possui uma concentração urbana que reúne 37 municípios. O que ocorre nesta capital é um fenômeno de concentração e centralização urbana. Assinale a alternativa que apresenta o nome dado a esse fenômeno. Turma, o que é que São Paulo é, né? A capital paulista possui uma concentração urbana de 37 municípios, ok? 37 municípios. O que ocorre aí é um processo de metropolização. Metropolização. Para ser mais, na realidade, o conceito mais legal que seria aqui era de região metropolitana, tá? Mas não tem, certo? Não tem. Professor, então o conceito de metropolização é um conceito mais legal, mas daria para ser região metropolitana, só que não tem região metropolitana em nenhuma das opções. Então a gente vai de item B, nem tem gabarito oficial, só para deixar claro, tá? Nem tem gabarito oficial, mas a gente marcaria o item B de bola como sendo o item correto. Perfeito? Tranquilidade, maravilha? Segue o baile bem aqui, questão de número 56, olha lá. Questão de número 56 na tela pra gente, beleza? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui essa questão. Olha lá, questão 5, beleza? 56, questão na tela, bonitinha. Opa, perdão. Vem aqui, o que foi que aconteceu? Tem duas questões aí. Tem a 56 e a 57 junto, é isso? Espera ainda. E meu pai, pronto, colocamos só 56 na tela agora. Beleza? Só 56, vamos lá. Olha lá. Conforme o Censo Agropecuário de 2017, considerando 100% das propriedades e 100% da área agropecuária no país, 81% são propriedades de até 50 hectares, pequenas fazendas, e ocupam apenas 12,8% da área agropecuária total do Brasil. No outro extremo, apenas 0,3% do número total de propriedades agropecuárias tinham mais de 2.500 hectares, grandes fazendas, porém, chegavam a ocupar 32,8% da área total dos estabelecimentos agropecuários no Brasil, texto do IBGE 2020. Esses dados revelam um antigo problema do espaço rural brasileiro. Sobre isso, assinale a alternativa correta. Grande problema do espaço rural brasileiro é a falta, é a falta da reforma agrária. Mas o grande problema ele que é o problema, olha lá, a gente ia vacilar aqui, o grande problema é concentração de terras, hein? O grande problema é a concentração fundiária, questão 56, gente, a questão que poderia ter deixado alguns aí, né, na bobeira, aí eu ia vacilando aqui para vocês, beleza? Olha aqui a questão de número 57 agora na tela para vocês, aí sim, beleza? Diz assim... No Brasil, por séculos, a população rural foi maior que a urbana. Com a industrialização e as condições precárias de vida do campo, as pessoas saíram do campo em direção às cidades. Se você errar essa, você não merece, pelo amor de Deus, nem respirar o mesmo ar que a gente respira. Pelo amor de Deus, se errou a questão dessa, meu filho, tá amarrado. Item correto, item A de skills. É êxodo rural, tá, gente? Êxodo rural, saída do homem do campo para a cidade. Tranquilo? Olha aqui, questão 58 na tela. 58. Em 2021, considerando-se a linha de pobreza monetária proposta pelo Banco Mundial,
A proporção de pessoas pobres no Brasil era de 18,6% entre os brancos e praticamente o dobro entre os pretos, 34,5%. E entre os pardos, 38,4%. Mais da metade, 53,8% dos trabalhadores do país em 2021 eram pretos ou pardos. Mas esses grupos somados ocupavam apenas 29,5% dos cargos gerenciais, enquanto os brancos ocupavam 69%. A sinal alternativa que indica corretamente o problema social brasileiro apresentado pelos dados do IBGE. Turma, isso é desigualdade social por raça ou cor no Brasil, item correto, item C de casa. Essa é, sem dúvida nenhuma, a questão mais fácil da prova de vocês. Beleza? Mais fácil da prova de vocês. Questão item C, por favor. Não erre uma questão dessa não. Questão 59, diz assim, olha lá. É possível dividir a agricultura na região amazônica em dois tipos. A realizada com produção de alimentos, como mandioca, feijão e milho, e a realizada com produção se destina à exportação, à indústria e à exportação. Assinale a alternativa que preenche a lacuna de maneira correta. Gente, né? A primeira agricultura é uma agricultura de pequenas propriedades e a segunda é de grandes propriedades. Item correto, item D de deu certo. Beleza? Poderia ser minifúndio e latifúndio, professor? Poderia, mas não tem essa opção. Beleza? Então, item correto, item D de dado. E olha aqui a última questãozinha já dessa prova. A produção do alguma coisa corresponde ao conjunto de atividades envolvidas na produção agropecuária sob o comando de grandes grupos agroindustriais e financeiros. Também comercializavam insumos, sementes, fertilizantes, máquinas e equipamentos. No Brasil, o ou a produz 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Gente, quem é a primeira lacuna? A primeira lacuna é commodity agrícola e a segunda é agricultura familiar, que é quem produz alimentos de fato para o Brasil. Item correto, B de bochecha. Beleza? Olha aí que facilidade. Não foi nada complicado. Beleza? A gente conseguiu aí mapear a provinha de vocês. Fizemos tudo bacaninha, tudo direitinho, para deixar você ali, ó, daquele jeito para fazer a sua prova. E você provavelmente conseguiu. Quem, gente? Quem assistiu às nossas lives aí, a gente vai falar aqui na maior tranquilidade do mundo, beleza? Quem assistiu às nossas lives sabe do que a gente está falando, beleza? A gente conseguiu trazer para vocês aqui uma grande quantidade de questões, beleza? Nessas lives. Foram poucas, mas foram importantes, beleza? E nesse cenário a gente vai trazer para você algo que é muito simples de ser visto, é algo que é muito simples de ser trazido para vocês. Que é o quê, professor? Que é o fato de nós termos, de certa forma, conseguido aí trazer, trazer toda a prova detalhadinha para vocês. Beleza? Então, moçada, não tem muito segredo, prova tranquila, prova fácil, e aqui é assim, o QC dá a prova para você. Então, meu filho, vem pro QC que a gente dá a prova para você. Vem pro QC que a gente bota para passar. Beleza? Galera, maravilha, prazer enorme, show de bola, forte abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, tchau, tchau.